Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você os insights e as reflexões que eu tive lendo o primeiro capítulo do livro Luz aos Olhos, da Fernanda Witwicki. Eu não sei se você viu esse livro por aí, o pessoal comentando sobre esse livro. Se você estiver assistindo esse vídeo no começo de 2026, esse é o mais novo lançamento dela. E é um livro que já tem falado bastante comigo. E até por isso que eu quis compartilhar com você. A ideia aqui é que a gente faça uma série de vídeos, e esse vai ser o primeiro, compartilhando com você os insights e reflexões que eu tive lendo esse livro capítulo por capítulo. É um pouquinho diferente do que eu costumo fazer. Normalmente eu leio o livro, trago aqui para o canal uma ideia geral, comento sobre o autor e várias coisas, mas com esse livro eu quis fazer diferente, porque ele trabalha temas muito profundos, muito atuais e que fala aos nossos corações. E por isso que eu quis fazer diferente. Então a ideia aqui é trazer para você, capítulo por capítulo, conforme eu for lendo, né? Eu não vou contar todos os detalhes que tem no capítulo, eu vou falar com você os insights maiores que eu tive, as lições que eu tive, que eu senti que Deus falou mais comigo. Então é claro que se você achar interessante, compre também. Eu sugiro que você compre e leia, porque aquilo que eu vou compartilhar com você são os insights que eu tive, e pode ser que você tenha insights diferentes, pode ser que Deus fale coisas diferentes com você. Então, eu vou super te indicar e recomendar que você compre esse livro. E se você quiser, a gente pode até meio que fazer um esquema de clube do livro aí, porque conforme eu for lendo e for colocando aqui os vídeos, talvez dê até para a gente fazer isso junto, né? Você compra, lê e compartilha aqui também os insights que você teve aqui nos comentários, nos próximos vídeos também, tá? Então, para que você entenda um pouco mais sobre o que esse livro fala. Esse livro fala, como está escrito aqui no subtítulo, um chamado à lucidez espiritual em um mundo digital. Então, ela vai falar muito sobre como a gente tem usado o nosso celular como cristãos. E ela vai trazer bastante base bíblica, bastante referência teológica, que só de ler a introdução e o primeiro capítulo eu já gostei muito. Tem muita boa teologia aqui, então se você, como eu, se preocupa com a base da teologia que o autor tem, você vai gostar, porque tem muita coisa boa aqui. E para você entender como o livro é organizado e como vão ser os próximos vídeos, eu vou compartilhar com você como que esse livro é dividido. Então, ele é dividido em 4 partes, e dentro de cada parte, ele tem 2 capítulos. Então, ao todo, vão ser 8 capítulos, e se Deus me ajudar, a gente vai ter 8 vídeos, né? Um para cada capítulo. Então, a primeira parte do livro é Meu Celular e Eu. A segunda parte, Meu Celular e os Outros. A terceira parte, Meu Celular e a Realidade. E a quarta parte, Meu Celular e Deus. Então, nós vamos focar na primeira parte, que é Meu Celular e Eu, e no primeiro capítulo, Andarilhos e Distraídos, tá? Então, como eu disse, eu vou compartilhar aqui com você os pontos principais que falaram comigo e que eu acho que é muito bom, né, para que a gente possa analisar como a gente tem usado de fato o nosso celular. A Fernanda, ela até comentou no último podcast que ela fez com o Douglas do Dizescope, do porquê que ela quis escrever mais um livro sobre rede social. Ela, poxa, mais um livro sobre rede social, tá tão cheio por aí, né? Mas ela disse que sentiu de Deus de escrever sobre isso, principalmente para a gente entender mais sobre a nossa alma, né? O nosso coração com relação a isso. Porque a gente sabe, você e eu muito bem sabemos, e sai notícias todos os dias sobre isso, sobre o uso excessivo de telas, sobre o problema que isso gera, o problema que isso gera nas crianças, o problema que isso tem gerado nos adultos, nos adolescentes. A gente está cansado de saber que não é saudável ficar mexendo no celular antes de dormir, tantas horas por dia, a gente sabe disso, mas a questão é que a gente não faz nada, né, com relação a isso. E foi justamente o que levou ela a pensar sobre isso, né? E aí foi a questão que ela trata, principalmente ali na introdução do livro, sobre o problema maior ser o nosso coração. E eu acho que esse é o cerne da questão para nós cristãos, né? A gente sempre tem que entender, e a gente não pode esquecer disso, que o problema maior de todas as coisas é o nosso coração. É claro que as coisas externas, de certa forma, elas meio que colaboram, né? Elas podem até facilitar para a gente pecar. Mas a raiz de tudo é o nosso coração. O nosso coração é pecaminoso, e o nosso coração, ele sempre vai querer tender para o pecado. Então isso é muito importante para que a gente relembre, né? Porque senão a gente às vezes vai querer colocar a culpa nas pessoas, a gente vai querer colocar a culpa no celular, a gente vai querer colocar a culpa nas redes sociais, quando na verdade a raiz de tudo é o nosso coração. Como eu disse, as redes sociais, o celular, eles podem acabar nos levando um pouco mais para isso, né? Mas a gente sempre tem que olhar para dentro de nós. E essa é a questão. É um dos principais pontos que ela vai trabalhar no primeiro capítulo. Na introdução ela fala sobre isso, sobre a questão do coração, né?
E no primeiro capítulo, principalmente, a primeira parte do primeiro capítulo, ela fala muito sobre estarmos desconhecendo quem nós somos e do que nós somos chamados para fazer. Então, o ponto principal aqui é o quanto que as distrações digitais, elas podem nos tornar cegos espiritualmente. Então, o foco desse livro é esse. A gente vai tratar de questões do coração, questões da alma e questões espirituais. Então, ela traz aqui a lucidez espiritual sobre como a gente tem usado o celular e o como a gente tem se tornado cego espiritualmente por conta do uso desordenado do celular, com o mau uso do celular, né? A gente sabe que tem muitos benefícios, tanto é que eu estou usando o meu celular para gravar esse vídeo para você. Você provavelmente está usando o seu celular para assistir esse vídeo. É um bom conteúdo, é algo edificante, sim, né? Então tem muitas boas coisas, mas a questão está na quantidade, em como a gente tem usado, como às vezes a gente não tem percebido como a gente tem vivido a nossa vida, né, com relação ao celular. Então, o primeiro sintoma que ela traz nesse capítulo aqui, sobre estarmos cegos espiritualmente, é sobre a gente estar se desconhecendo, a gente está perdendo a noção de quem nós somos e também do que nós somos chamados para fazer. E ela fala muito sobre as distrações nesse sentido, porque Deus nos chamou para fazer algo, Deus nos chamou cada um de nós para estarmos trabalhando em alguma coisa, para estarmos assumindo diferentes papéis, seja como esposas, filhas, mães, trabalhando nas nossas diversas áreas, mas o celular ele tem nos roubado desses momentos, né? Então, muitas vezes a gente acha que as distrações da nossa vida são as tarefas diárias. A gente acha que lavar uma louça é uma distração, que quando uma criança chama está nos distraindo, quando na verdade isso é só a vida acontecendo. E às vezes a gente se irrita com isso simplesmente porque a gente está no celular e a gente não quer ser interrompido. Às vezes a gente está assistindo alguma coisa, a gente está simplesmente nas redes sociais, enfim. E aí, quando alguma coisa, algum fazer diário nos chama, a gente acha meio ruim. E isso é uma desobediência, porque se Deus nos chamou para estar ali naquele momento, num papel de esposas, num papel de mãe, num papel, enfim, que quer que a gente esteja fazendo, e a gente meio que se irrita com aquilo que é o básico, a gente meio que está reclamando, entende, daquilo que Deus nos chamou para fazer, porque a gente prefere estar no celular. Então isso é muito sério, essa questão de estarmos distraídos do que Deus nos chamou para fazer, né? E ela fala que as nossas distrações, elas moldam a nossa maneira de viver. Parece inofensivo, ela comenta aqui que as distrações, embora pareçam inofensivas, possuem o poder de nos afastar do propósito para o qual nós somos chamados. E o segundo sintoma que ela traz aqui é sobre a gente estar desconectado com a gente mesmo. E foi principalmente o que mais falou comigo. E ela comenta aqui que a gente usa muito o celular para a gente não lidar com o desconforto. E isso é muito verdade. Então, por exemplo, às vezes a gente passou por uma situação muito difícil durante o dia e tudo que a gente quer é chegar no final do dia e pegar o nosso celular e fazer mais nada, né? A gente tem a falsa ideia de que estamos usando o celular para descansar, quando na verdade a gente está usando o celular para fugir. Então observa bem, né? Enquanto eu falo esse vídeo, eu quero que você analise também vários momentos que, de repente, ao invés de você enfrentar o sentimento que você tem no coração, você resolveu pegar o celular, porque enfrentar o sentimento que tem no coração é mais difícil, é mais doloroso e às vezes a gente quer correr. E o celular ele tá aí para isso. Ele é uma distração, é a melhor distração que a gente tem, porque ele tá na palma da nossa mão, a gente não precisa fazer nada. Então, a gente tem duas opções, ela até fala aqui no livro, né? A gente tem duas opções. Ou a gente pega o celular, ignora tudo que está acontecendo, ignora tudo que a gente está sentindo e deixa isso para lá. Mas aí, qual que é a questão? Quando a gente cansar do celular, que a gente desligar o celular, os sentimentos vão estar lá, os problemas vão estar lá dentro para a gente resolver e a gente vai ter que resolver isso uma hora ou outra. Ou a nossa opção é deixar o celular e enfrentar esse problema. Mas a gente sempre tem a tendência de fazer a primeira coisa, que é pegar o celular e usá-lo como uma distração, para a gente poder correr da gente mesmo, né? Então, isso falou muito comigo, porque eu lembro que antigamente, um tempo atrás, antes da pandemia, eu tinha muito mais o costume de ter tempo a sós comigo. E esse tempo a sós comigo não é tipo, eu vou fazer chocolate e assistir Netflix. Não. Eram momentos de solitude, né? Momentos com Deus, momentos de oração. E depois que veio a pandemia e várias outras coisas mudaram na minha vida, eu percebi que tipo, a vida ela vai engolindo a gente. E se a gente não parar para analisar,
não parar para orar, olhar para dentro do nosso coração, a gente vive dia após dia, a gente não consegue perceber as mudanças que têm acontecido, a gente não consegue entender o que a gente tem sentido e a gente não consegue perceber onde a gente está pecando. Então o celular ele meio que vai nos distraindo, sabe? Então, como ela disse, nós somos andarilhos de nós mesmos, né? A gente vai vivendo a vida no deixa me levar e a gente não percebe. E aí tá aí, né? Então, o fato da gente não saber usar o celular com sabedoria, ele nos tira inclusive a capacidade de saber quem nós somos e de reconhecer o nosso pecado. Porque a gente não tem mais o hábito de chegar no final do dia e pensar, como foi o meu dia hoje? O que eu senti? O que eu vivi? Ah, eu fiquei irritado, mas por que eu fiquei irritado? O que aconteceu? Que tipo de sentimento se me gerou? Então, essas coisas a gente não tem mais o hábito de fazer. E isso é muito importante. Nós que somos cristãos, nós precisamos ter esse senso. A gente precisa ter essa autoanálise. A gente não pode parar de ter isso, porque senão a gente vai se tornando cada vez assim, vai criando uma casca no coração e a gente vai se tornando cristãos no automático. A gente acha que simplesmente ir para a igreja e tá tudo bem, ler a Bíblia ali a gente lê mais ou menos, orar a gente nem ora, porque se a gente não tira tempo para a gente não vai tirar tempo para orar. E esse tirar tempo para a gente é tirar tempo para orar. Então, a solitude, ela está muito ligada à oração. E é um dos chamados que ela faz aqui, né? Da importância da solitude, que é diferente da solidão, né? Solidão é quando a gente tem aquele sentimento de vazio. Mas a solitude é um momento de conexão com a gente e com Deus. Então, a solitude, ela está extremamente ligada com a oração. É a gente ter ali um momento a sós com Deus e se conectar, entender o que está acontecendo dentro do nosso coração, quais são os pecados que a gente tem identificado, quais que são as lutas que a gente tem passado, o porquê que a gente está sentindo tal coisa, porquê que a gente está sentindo raiva, porquê que a gente está sentindo inveja, e às vezes a gente nem percebe que a gente está sentindo inveja, a gente às vezes nem percebe que o celular tem nos causado esse tipo de sentimento, né? Então, isso foi o que mais falou comigo, porque me lembrou do tempo que eu tinha mais tempo para fazer isso. E não é porque eu tinha mais tempo, a questão são as minhas escolhas mesmo, né? Então, isso é bom para mim também, né? Enquanto eu gravo esse vídeo e compartilho com você, eu vou revisitando as anotações que eu fiz, vou meio que internalizando isso e aprendendo e compartilhando isso com você também. Então, isso foi o que mais me chamou a atenção, sabe? Às vezes a gente vive no automático e a gente quer fugir, e o que a gente mais tem hoje é a oportunidade de fugir da vida que nós temos, a oportunidade de fugir de nós mesmos. E a gente vai pagar um preço. Não dá pra gente viver assim sempre, né? A gente vai sentir o peso disso, de não dar atenção aos sentimentos, de não dar atenção para os pecados sendo gerados no nosso coração. Então, é um chamado à lucidez mesmo, né? A gente tem que estar lúcido como cristãos, nós temos que prestar atenção como a gente está fazendo isso, né? E ela fala no começo do livro, na introdução, que a gente não foi ensinado a usar o celular, né? Porque na nossa geração, principalmente, a gente foi meio que crescendo junto com o celular. Não deu tempo, né, da gente estudar sobre o celular, como deveria usar. Agora que estão saindo pesquisas sobre isso. Então, assim, a gente foi vivendo conforme a tecnologia foi entrando nas nossas vidas, né? E eu não estou aqui para demonizar a tecnologia, demonizar o celular, mas ainda assim, mesmo que seja para coisas boas, a gente precisa de lucidez. Não dá para a gente ficar vivendo com o celular o tempo todo, fazendo tantas coisas, né? Então, como cristãos, nós precisamos ficar ainda mais atentos, porque ele é um convite para a gente se tornar cego espiritualmente. É um convite para a gente entrar no automático, nos tornarmos cristãos de qualquer jeito, nos tornarmos cristãos legalistas. Então, é muito sério. Então, eu acho que esse primeiro capítulo tem isso, né, para nos chamar a atenção para nós mesmos, para que a gente tenha momentos de solitude, momentos de oração, momentos com Deus, para que a gente analise o nosso coração, analise onde a gente tem pecado, comece a analisar o que tem acontecido e também um chamado para que a gente possa estar atento a essas distrações, não só de nós mesmos, mas daquilo que Deus nos chamou para fazer. E como eu disse, não é somente o celular que é o problema está no nosso coração. Mas se a gente não souber usar bem o celular, a gente não vai conseguir nem identificar que é o nosso coração o grande problema, né? Então, é um convite mesmo para que a gente esteja atento à vida acontecendo, atentos à vida que Deus nos chamou para aquele momento, atentos à vida que o Senhor nos deu. Então, muitas vezes, quando a gente está no celular, a gente também fica olhando muito para a vida do outro, né? E a gente
às vezes deseja a vida do outro, e às vezes a gente não valoriza e não agradece a vida que a gente tem. Enquanto que a vida que a gente tem é o que Deus nos chamou para fazer naquele momento, é o lugar que Deus nos chamou para servir, é o lugar que Deus nos chamou para estar. E quando a gente está com o celular, a gente meio que foge daquilo, né? A gente meio que está avesso à vida que Deus nos deu. Então, esse primeiro capítulo fala muito sobre isso. E para mim, principalmente, foi a questão de estar desconectado de nós mesmos, né? E isso para mim sempre foi um ponto muito importante. Então essa parte, eu sempre levei muito a sério essa questão de ouvir os sentimentos, entender o que está acontecendo. E por um tempo isso eu meio que esqueci, né? E de uns tempos para cá, até um pouquinho antes de ler o livro, eu estava percebendo que eu precisava disso, porque estava com muita bagunça no coração, assim, muitos sentimentos, muitas coisas acontecendo, eu não estava conseguindo dar nome às coisas, eu não estava conseguindo entender o que estava acontecendo, né? E coração ansioso, muitos pensamentos, muitos sentimentos. Isso nada mais era, gente, do que excesso de informação, nada mais era do que excesso de distração, falta de relacionamento com Deus e falta de relacionamento comigo, sabe? Então esse primeiro capítulo, ele meio que foi um lembrete para mim que eu preciso fazer isso, né? Eu estava pensando nisso e esse livro meio que veio para confirmar e Deus falou muito comigo, com certeza. E aí, ao final, né, do primeiro capítulo, todo final de capítulo, ela traz aqui um diagnóstico para a gente fazer, para a gente identificar se a gente está de fato cego espiritualmente, quais são os sinais que a gente demonstra para provar que a gente está com isso, né? O diagnóstico aqui é má administração do tempo, irritabilidade com as pequenas tarefas do dia a dia, falta de análise de si mesmo, e ela também traz recomendações, aquilo que a gente pode fazer na prática para nos ajudar a vencer isso, né? Então, aqui, formas de lubrificar os nossos olhos espirituais para um bom uso do celular, porque a gente vai continuar usando o celular, isso é fato, mas vamos usar com sabedoria, né? Então, ela fala para buscar melhor administração do tempo, substituindo o celular com coisas que alimentam a nossa alma. Então, ao invés da gente estar com o celular o tempo todo, se alimentando de redes sociais, se alimentando da vida dos outros e tudo mais, que a gente vai ler um bom livro, vai ouvir uma boa música, vai contemplar a natureza, contemplar o momento que a gente tem ali com as pessoas, enfim, ter momentos mais intencionais sem o celular para fazer outras coisas, né? Coisas que de fato mudam. Realizar tarefas sem distrações, como por exemplo, realizar as tarefas do dia, lavar uma louça sem uma distração, sem ouvir uma música, sem ouvir um podcast, mas simplesmente estar ali presente, vivendo aquilo, que é viver aquele chamado, né? Estar na academia, de fato ali na academia, prestando atenção, mas não distraído com a música, não distraído com o podcast, né? Enfim, ou várias outras coisas, ir ao banheiro sem o celular. E por último, escolha a solitude. Reservar momentos do dia para praticar a solitude, ler a Bíblia, ler outros livros sem o uso do celular. E praticar a solitude seria isso, estar sozinho, com você mesmo, a sós com Deus. Então, gente, esse livro tem sido um presente. E eu espero que eu e você possamos, de fato, colocar isso aqui em prática, né? Que a gente continue sendo abençoado com o conteúdo desse livro aqui. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, isso é muito importante para mim aqui no YouTube. Se inscreve no canal também se você gosta desse tipo de conteúdo, se esse vídeo te abençoou. E compra o livro e vamos comentar, vamos crescer juntos e vamos fazer um bom uso do celular juntos, né? Com mais sabedoria. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu te vejo no próximo. Até mais. Tchau, tchau.